jogada ao acaso aqui, não. São flechas do Shaddai, do Todo-Poderoso, o nome que evoca a grandiosidade de Deus, aquele que está acima de todas as coisas. Jó sente como se ele estivesse do lado errado do arco divino. É como se ele estivesse na mira de Deus. É como se Jó estivesse dizendo assim: a dor que eu sinto não é só a dor da perda dos filhos, não é só a dor da perda dos bens. É a sensação de que o Deus que eu sempre amei agora me deu um tiro. É quando aquela alma que teme a Deus tenha mudado, teme a Deus e sente que parece que Deus mudou de lado. E aqui, gente, nós entendemos que a palavra de Deus nos ensina com muita clareza, que diante das dores, que diante das dificuldades, nós sabemos que a provação ela vem, a luta ela vem, não para nos afastar de Deus, mas para nos aproximar. A luta não é abandono. A luta, a dificuldade, o silêncio de Deus é um eclipse, é uma espécie de noite de aprendizado. É como se fosse uma negritude redentora. Jó ainda está com fé. E ele está com fé justamente porque ele conversa com Deus. E quem fala com Deus em meio à dor já venceu metade das batalhas. E às vezes me parece que a igreja se esqueceu disso, né? Quem fala com Deus no meio da dor já venceu a metade da batalha. Gente, a dor, ela revela não o tamanho do pecado, mas a dor revela a profundidade do amor. Os amigos olham para Jó e presumem que a dor de Jó é um sinônimo de uma crise, de um pecado. Mas Jó revela que a profundidade da dor dele é diretamente proporcional à profundidade do amor que ele tem por Deus. Porque quem nunca amou a Deus intensamente não consegue compreender a dor de temer perdê-lo. Guarde isso. O maior medo de Jó não é sentir dor, mas o maior medo de Jó é perder o Senhor. Ele prefere a dor à ausência. Ele prefere a doença à distância. Ele prefere a morte ao desapontamento. Então, veja, a pior dor de Jó não é a pele rasgada. A pior dor de Jó é a alma desalinhada. A pior dor de Jó, a pior dor de Jó não é o corpo em cinzas. A pior dor para Jó é uma fé em ruínas. Não é a perda dos filhos que magoa Jó, embora ele sentiu o medo de Jó é perder a Deus. Aleluia, glória a O que Jó Deus. está dizendo é: eu vivo sem meus filhos. Porque filhos crescem e vão. Amigos passam. Empregos se acabam. A coroa cai. Reinos se abalam. Tronos tremem. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Essa é a Deus. certeza. Glorificado seja o nome do Essa é a Senhor. certeza que Jó tem. Não é a perda dos filhos. Aleluia, E Jesus. essa, meus irmãos, é a dor dos santos. Essa é a Aleluia. dor dos que caminham. Essa é a dor dos que caminham perto o suficiente de Deus para sentir Aleluia. falta até da sombra da sua presença. Glória a A Deus. dor para o cristão é o ateliê onde Deus esculpe, modela a sua alma. A dor, Aleluia, a Jesus. dor é a olaria onde Deus está moldando cada pedaço, cada vão, cada contorno do seu vaso. Aleluia. Essa é a dor para o cristão. É o lugar Glória a onde Deus. Deus Aleluia. trabalha com ferramentas que a gente às vezes não compreende. Meus irmãos, o sofrimento é o lugar onde Deus alfabetiza a nossa alma. É onde nós aprendemos um vocabulário completamente diferente, novo. Sabe qual é o vocabulário que a gente aprende na dor? É o vocabulário da dependência. É onde Aleluia. a gente percebe que a dor não é o fim da fé. A dor é o laboratório da fé. E é Glória a nesse Deus. laboratório da fé que Jó está agora, Aleluia. tremendo. Sim, está tremendo,
mas ele está sendo moldado. Aleluia. A dor de Jó é a prova de que Deus ainda o escuta. E ele sabe Glória a disso. Deus. Se Jó realmente tivesse sido abandonado, ele não teria para quem falar. Então, a existência do lamento de Jó, o fato de Jó poder lamentar, já é graça. A existência do lamento de Jó é a prova da existência de que existe um Deus que o ouve, que o escuta. Deus está ali com Jó, mesmo que em oculto. Deus está ali. Mesmo que Deus não dê nenhuma explicação, mas ele está lá. Deus está ali, mesmo quando ele parece longe. Deus está ali. A noite é Aleluia. longa, mas ela não é eterna. O céu pode até parecer fechado, mas ele não está vazio. O peso Aleluia, da dor Jesus. revela que o coração de Jó ele ainda pulsa, mas ele pulsa na direção correta, Glória a na Deus. direção de Deus. Nesse Aleluia, momento, meus Jesus. irmãos, eu preciso tirar daqui algumas lições dessa primeira parte do sermão. E que lição eu aprendo aqui do verso 1 ao 4? Primeiro, não minimize a dor daqueles que estão sofrendo. A dor é invisível, gente, até quando Deus torna ela audível. E muitos de nós falhamos miseravelmente ao tentar medir com réguas humanas que seja, o sofrimento dos outros. A dor do outro não pode caber no nosso palpite. Não cabe no meu versículo. A sua dor não cabe no meu versículo fora de contexto. Aleluia. Não cabe no seu diagnóstico apressado. Antes de Aleluia. você falar de alguém que está passando dificuldade, pese. Antes de aconselhar, escute. Antes de corrigir, chore junto. Jó nos lembra que existem dores que não se explicam. Jó nos lembra que existem dores que não se criticam, apenas acompanha. A igreja, ela não foi chamada para ser um tribunal de dor. A igreja foi chamada para ser um hospital de almas. E hospitais curam com presença, com silêncio, com misericórdia. E se você conhece alguém aqui que está sofrendo, não apareça com flechas, apareça com ombros. Não apareça com teorias, não. Vá com ternura. Não tente explicar nada, apenas vá. Outra coisa que eu aprendo aqui é o seguinte: quando Deus pesa a nossa dor, Ele está pesando o nosso coração. Verdade. Pode ser que hoje você está sentindo a mesma dor que Jó. Ferido, triste, magoado, gotas de veneno emocional que você não sabe de onde veio. Pode ser que você olhe para o céu agora e você parece que o céu é de mármore, não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se Deus está permitindo tudo isso, é porque Ele está revelando profundidade. Se existem flechas, é porque tem alvo. E o alvo é a sua santificação. Meus irmãos, se existe silêncio, se existe silêncio, é porque Deus quer que você aprenda a ouvir a voz dele no escuro. O sofrimento não é a ausência de Deus. O sofrimento é uma cirurgia de Deus. E a anestesia dessa cirurgia não é a ausência de dor, é a presença dele junto com você. O peso que Jó sentiu não o destruiu, refinou ele, moldou ele. E o mesmo Deus que permitiu flechas foi o mesmo Deus que depois retirou essas flechas. Não podemos esquecer que o profeta diz, né, que ele fez a ferida e ele vai ligar a ferida. Segundo lugar aqui da nossa película, vai do verso 5 ao 13. Eu vou ler aqui o verso 5. Olha o que diz o verso 5, meus irmãos. Perceba, olha o verso 5. E ele é fundamental para a gente, não é? Porventura, zurrará o jumento monteiro junto à relva? Ou mungirá o boi junto ao seu pasto? Veja que exemplo interessante que Jó está fazendo aqui. Queridos, se eu pudesse resumir isso numa frase, eu diria que isso fala do temor de parar de amar a Deus.
O sofrimento de Jó não é apenas um terremoto ali na vida dele, algo que desestabilizou. O sofrimento de Jó é um abalo no coração. Não é apenas perda que ele tem, é um abalo afetivo que ele sente. Não é apenas dor. A alma dele está desalinhada. A maior ameaça ao coração de Jó aqui não é a morte, como eu falei, é a possibilidade de que a fé dele desapareça no escuro. E esse é o maior medo de Jó. E esse deve ser o maior temor, o temor mais profundo de qualquer crente sincero. O sofrimento faz isso com a gente, né? O sofrimento, primeiro, ele destrói o nosso corpo. Mas muito mais do que o corpo, muito mais do que qualquer outra coisa, a primeira coisa que o sofrimento destrói é a nossa autoconfiança, a confiança que vem lá de dentro. Ele fragiliza aqueles vínculos que a gente achava que tinha, que eram fortes. O sofrimento, ele desperta as perguntas que às vezes nos machucam. E a metáfora que Jó usa aqui dos animais, a metáfora que ele fala aqui de uma alma que perdeu o alimento de Deus, é o verso 5 aí, quando ele diz assim: zurrará o jumento se estiver saciado, mugirá o boi quando tem pasto? A resposta aqui é uma pergunta retórica. A resposta é óbvia. Jó está dizendo para todo mundo ouvir: o que eu perdi, pessoal, não foi conforto, é isso que Jó está dizendo. Não foi conforto que eu perdi. Gente, Jó não está aqui reclamando de capricho. Aqui não é um jumento que está falando nada que não. Isso aqui é uma alma gemendo, porque ele não sente. Aqui Jó não está dizendo o seguinte: eu não sinto conforto do meu palácio, eu não sinto saudade do meu trono, eu não sinto saudade dos meus empregados. Eu sinto fome de Deus. Eu sinto fome de Deus. É isso que Jó está dizendo. Porque existem dores que tiram o apetite da nossa alma. E quando o propósito evapora, meus irmãos, quando o sentido se quebra, quando a luz se apaga, até o amor parece um sabor perdido. Não é verdade? E Jó está ali, capítulo 6, sentado no chão, descobrindo que a sua fome mais profunda não é de respostas, não é do abraço da sua esposa, é de Deus. A vida perdeu o sabor. E esse é um sofrimento que poucos entendem. Ele vai falar isso no versículo 6 e 7. Ele diz assim: haverá gosto para clara de ovo? A minha comida me causa nojo. Ele fala isso. Jó está falando aqui de anestesia existencial. Aquela sensação que a gente tem, quase vergonhosa, de que nada mais tem gosto. Já passaram por isso? Aquela apatia que não é preguiça, mas é uma apatia, aquela tristeza, que não é sobre coisa, mas é sobre tudo. Você não sabe explicar, mas você simplesmente está sentindo. E pouca gente entende isso. Jó nos permite aqui confessar. Confessar o quê, pastor? Que às vezes você sente coisas que você não consegue explicar. De que às vezes você sofre coisas que nem sempre consegue justificar. Você ama a Deus, você quer adorar Deus, você adora o Senhor, mas às vezes você se sente distante dele, não é verdade? Essa é a coragem de Jó. Ele não está expondo o pecado dele, ele está expondo uma fragilidade. Ele não está expondo a culpa dele, ele está expondo a sua alma. O medo de Jó não é a dor, é o que a dor dele pode fazer com o coração dele. Ele diz isso entre os versos 8 a 11. Quem me dera que Deus me esmagasse. Ele fala isso. Isso não é niilismo vazio. Isso não é. Isso aqui é um clamor que só quem sofre entende. É como se ele estivesse dizendo assim: Deus, a minha alma está tão cansada que eu não sei se eu consigo continuar te amando como eu te amava antes. Então, para eu não te abandonar, me mata de uma vez. Isso aqui não é um pedido de quem quer morrer. É um pedido de quem não quer morrer espiritualmente. Porque o maior medo de Jó não é perder a devoção, não é perder a vida, é perder a devoção, é perder a fé, é perder aquilo, aquele fogo que um dia queimou. Ele não quer que isso se apague. É perder aquele fio
que ninguém explica, que só você sabe, que liga você a Deus. Esse é o medo. Veja, a alma do crente, ela não teme a escuridão. A alma do crente, ela teme perder de vista o rosto de Deus dentro dela. O reconhecimento mais honesto de É toda, verdade, glória a Deus. toda oração bíblica está lá no verso 13. Olha lá o verso 13 que ele diz. Pegue a sua Bíblia, olhe lá. Ele diz assim: não está em mim a minha ajuda. Aqui Jó diz a frase mais libertadora da vida dele: eu não consigo me sustentar sozinho. É isso que ele está dizendo aqui. O meu amor por Deus não sobrevive apenas da minha força. Eu sou fraco demais. É isso que ele está dizendo. Se Deus não me segurar, eu vou cair. E esse é o ponto onde o crente deixa de ser super-herói e se torna humano o suficiente para ser sustentado pela graça de Deus. Porque o amor do crente por Deus, ele é verdadeiro, mas ele é fraco. O amor do crente por Deus, ele é sincero, mas ele é instável, concorda? O amor do crente por Deus, ele é real, mas ele é dependente. E Deus não exige que você seja forte. Deus exige que você seja verdadeiro. Então, meus irmãos, um Deus que exige de nós honestidade diante dele também nos ensina o seguinte: que o maior perigo do cristão não é perder tudo. O maior perigo do cristão é perder o amor por Deus. Porque existem dores que quebram os ossos. Existem dores que rasgam a pele. Existem dores que tiram até o ar, tira a nossa fome, tira o nosso sono. Mas existe uma dor que é muito mais profunda que todas essas. A dor de temer que o amor de Deus esteja diminuindo dentro de você. Esse é o medo que habita os corredores mais silenciosos da nossa alma. Aquele lugar onde ninguém entra, mas que só você sabe. Onde ninguém vê, onde ninguém está te aplaudindo, onde ninguém está entendendo, onde o mundo teme perder conforto, onde o santo ali teme perder comunhão. E muitas vezes esse medo se manifesta quando a alma já está mais cansada, não quando a gente está pecando ali, por assim dizer. Então, meus irmãos, o medo que diz assim: e se essa dor se tornar um desvio? Já teve esse medo? E se eu não conseguir manter o meu coração quente diante de Deus? E se tudo que eu sinto se acabar? Esse temor é tão profundo na vida do cristão que às vezes a gente nem ousa confessar ele, porque isso é íntimo demais, não é verdade? Isso é sagrado demais. Isso é vulnerável demais. Mas Jó confessa isso. E ao fazer isso, ao Jó confessar, Jó está nos ensinando algo precioso aqui, meus irmãos. Que o medo de perder o amor de Deus não é sinal de fraqueza, é sinal de vida. É a prova de que existe algo queimando aqui dentro. É a ideia de um coração que, mesmo trincado, ainda pulsa em direção ao céu. É a respiração de uma fé que, mesmo ofegante, continua respirando, continuando. É como se alguém teme perder o pai. Não porque o pai já se foi, mas porque o ama demais para suportar perder ele. E quando esse medo aparece, não é para te condenar, é para te acordar, para te lembrar que o amor ainda existe, que a chama, mesmo sendo fraca, ela ainda está acesa aí dentro, que o vínculo lá dentro ainda não se rompeu, que o Espírito Santo ainda está soprando sobre pequenas brasas dentro da sua alma, que o medo de esfriar, ele não vem de um coração morto. O medo de esfriar vem de um coração vivo, que reconhece a sua própria fragilidade e que clama por Deus. E, paradoxalmente, esse medo prova que Deus ainda é o centro do seu coração, mesmo quando o seu coração está quebrado. Porque é assim que a graça de Deus funciona. Ela ancora o coração do ferido e lembra ele que o Senhor ainda o ama. Essa graça que encontra um coração cansado e lembra ele que ele ainda tem um dono. Ela encontra um coração trêmulo e o lembra que ainda está ligado ao eterno. Então, quando você teme esfriar,
Deus está falando para você: eu ainda estou aqui. E enquanto eu estiver aqui, o amor não vai morrer. E esse medo não é o fim da fé. Esse medo é o começo da cura. Porque é na fraqueza que nós descobrimos que o amor por Deus nunca dependeu de nós. E Jó fala: não está em mim a minha ajuda. Ele fala aí, nós lemos aqui, essa é uma frase profunda de Jó. As pessoas pensam que a fé é um músculo, como se você estivesse numa academia tentando malhar para aumentar. Acham que a força de Deus ela vem da disciplina, da estabilidade, da crença delas. Mas Jó está nos ensinando aqui que você não sustenta o amor, é Deus que sustenta o amor. A fé não é a mão que você segura a Deus, é a mão com Deus que segura você. Entendeu? Então, e é quando você sente que você vai cair, e é justamente quando você sente isso que nós descobrimos que nós nunca fomos nós que estávamos nos segurando. É o amor de Deus que está ali, sustentando. E o amor de Deus, ele não é afetado pela sua fraqueza. Ele é mais firme que a sua firmeza. O amor de Deus, ele é mais estável que o seu coração. O amor de Deus, ele é mais contínuo que seus afetos. Quando você sente que está perdendo amor por Deus, é Deus dizendo: eu nunca perdi o meu amor por você. Quando você sente que está fraco, é Deus está dizendo: a sua força nunca foi o fundamento da sua fé. Quando você sente que está frágil demais, é Deus falando: eu já sabia que você era frágil. Ainda assim te amei desde toda a eternidade. Ela depende apenas de Deus. Ela depende apenas de Deus não soltar você. E escute, Deus nunca solta você. O amor de Deus é uma rocha. Seu amor é como uma onda. A onda recua, mas a rocha permanece. A onda treme, mas a rocha sustenta. E quando você descobre isso, o medo vai embora. A paz então nasce. Porque Deus me ama onde eu sou fraco. Deus me sustenta onde eu não dou conta. Deus me carrega onde eu não consigo andar. E Deus me entende onde eu não me compreendo. Amém? E por fim, meus irmãos, lá no finalzinho, no versículo 14 ao 23, essa terceira parte do texto, a incompreensão dos amigos. Verso 14. Nesse ponto, a gente está entrando numa das cenas mais comuns, né? Até mais dolorosa na vida do cristão. É uma ferida causada por pessoas que deveriam curar a gente. Jó olha para os amigos e diz: olha o verso 14 que ele diz: ao aflito deve o amigo mostrar o quê? Compaixão. Jó está falando para ele: mas vocês falharam comigo. Os amigos de Jó se tornaram o espelho da pior versão da religião. A religião que explica demais, mas ama menos. Já viu aquela religião assim? Aquela religião que diagnostica muito antes de abraçar, que aponta antes de chorar. Eles querem que Jó seja forte. Os amigos querem que Jó seja forte, inquebrável. Eles querem que Jó seja um herói, invicto, um homem da fé, um super-herói da fé. Mas Jó está no limite. Jó está só o pó. É como diz aqui no Rio de Janeiro, ele está só o pau da rabiola, só o pau da rabiola da pipa. Jó é só carne viva tentando desmoronar. E quando ele vê seus amigos se transformando em acusadores, ele descobre algo terrível aqui. Que às vezes a dor causada pelos amigos é uma dor pior do que aquela causada pela vida. Porque quando o mundo fere a gente chora. Mas quando os amigos nos ferem, a gente sangra, não é verdade? Porque eles não entendem o sofrimento de Jó. Eles não entendem o silêncio de Jó, eles não entendem a vulnerabilidade de Jó, eles não entendem a humanidade de Jó. E Jó não precisava de teologia ali naquele momento. Jó precisava de presença, de afago. Jó precisava de gente que olhava para ele, que enxergasse a dor dele, que colocasse os seus ombros junto com ele, caminhasse com ele. E essa incompreensão que Jó viveu acontece até os dias de hoje. Quantos crentes feridos, e não pelo sofrimento, mas crentes feridos pelo julgamento alheio, em meio à sua dor, ao seu sofrimento.
E Jó aqui está falando para mim e para você: não trate os outros como um caso, trate todo mundo como um homem, porque é isso que muitos em nossas igrejas estão gritando por dentro. Olha para mim, me enxergue, eu estou sofrendo, me acompanha, eu estou aqui. Porque quando você não entende a dor do outro, qual é a tendência? Quando você não entender a dor do outro, não tente oferecer teorias. Assim, a maior tragédia dos amigos de Jó foi simples. Eles tentaram explicar aquilo que eles deveriam só abraçar. Porque tem dores que não precisam de respostas, eles precisam de companhia. Gente, quando você não souber o que dizer, não diga nada. Apenas esteja ali. Fique ali. Permaneça ali. Chore ali. Fique em silêncio. Porque um silêncio cheio de amor cura mais do que qualquer palavra cheia de teologia. Não tente ser o médico de uma alma ferida. Seja o amigo de uma alma ferida. Às vezes, a presença ela é mais evangélica do que a pregação. Às vezes, um abraço é mais teológico do que qualquer sermão. Não tente explicar a dor, meu irmão. Encarne o amor. Concluindo aqui, queridos, quando os tigres chegam à noite, o que que permanece? Quando os tigres vêm à noite, se tudo se acaba, mesmo que os tigres tenham devorado tudo, Deus permanece. Os tigres não são fortes o suficiente para devorar o Senhor. No início do livro de Jó, ele era um homem inteiro. No capítulo 1 de Jó, ele era um homem completo, forte, austero, erguido, bonito. Jó tinha filhos, saúde, paz. E se alguém olhasse para o capítulo 1 de Jó, diria: esse homem nunca vai cair. Esse homem nunca vai perder a vida. Nada vai acontecer com ele. Ele vai continuar até o fim. Mas o que acontece com Jó? Os tigres vieram. E assim como na canção de Fantine, lembra da canção de Fantine? Eu sonhei com um sonho. Eu sonhei que a vida era boa. Assim como na vida de Fantine, assim como na canção de Fantine, assim como na vida inteira de Fantine, assim como na dor sutil da nossa própria alma, os tigres sempre vêm à noite. Eles nunca vêm quando você está forte. Os tigres nunca vêm quando a gente está bem alimentado. Os tigres vêm quando a gente está vulnerável, cansado. Não é assim? É quando Jesus está com fome no deserto, que o diabo foi. Ele vem, os tigres vêm quando nós estamos distraídos, sozinhos. Fantine foi devorada pelos tigres. Joseph K., no livro lá do processo, foi engolido pelos tigres. E Jó? Jó também ouviu o rugido do tigre. Mas enquanto eles rugiram, tudo que era sólido na vida de Jó caiu. Aquele homem íntegro se viu sentado em cinzas. Aquele homem bonito se viu curvado agora, quebrado, vazio. E talvez você que está aqui me assistindo, você também já esteve ali. Talvez hoje mesmo você esteja lá. Porque assim como a história de Vitor Hugo em Miseráveis, você também, a vida também costuma esmagar o justo sem pedir permissão. Todos nós, em algum momento, já perguntamos: por que, Senhor? Por que eu? Por que agora? Por que desse jeito? Mas por quê? Mas aqui está um ponto que termina o nosso sermão. Aqui está um ponto que transforma Jó em algo muito maior do que uma história antiga. Jó não entende a razão do seu sofrimento, mas Deus entende. Fantine não sabia porque a vida estava esmagando ela, mas Deus sabia. Você talvez não saiba por que você chora, mas Deus sabe. A dor, nunca é óbvia enquanto a gente vive ela. Só o céu entende a geografia das lágrimas. E no meio de tudo isso, Jó faz uma confissão tão humana, mas tão quebrada, tão real, que nenhuma teologia sistemática consegue ignorar. Eu temo parar de amar a Deus. Esse é o tigre, irmãos, mais perigoso da nossa noite. Parar de amar a Deus. Não é a doença, não é a perda, não é a acusação. É o medo de perder amor.
pelo único amor da nossa vida, que é o Senhor. Mas escute profundamente o que eu vou dizer aqui. Os tigres, eles podem vir, eles virão. E eles podem até rasgar a nossa carne, mas não podem tocar o pacto que nós temos com Deus. Eles podem até morder a nossa alma, mas os tigres não conseguem tirar o Senhor do trono. Os tigres podem fazer você duvidar, mas eles não podem fazer Deus te abandonar. Fantine, lá no livro, morreu sozinha. O Joseph K., no livro, morreu sem respostas. E Jó? Jó não morre à noite. Jó não termina onde caiu. A história de Jó não termina no capítulo 6, porque Jó não está sozinho. Jó nunca esteve sozinho. Ele nunca estará sozinho. E você também não está sozinho. A presença de Deus, ela não desaparece na noite. Ela apenas muda de forma. Ela deixa de ser sol e passa a ser uma brasa pequena dentro do seu peito. Pequeno o suficiente para parecer que vai apagar, mas é eterno bastante para jamais apagar de verdade. A fé de Jó treme, mas ela não morre. A fé de Jó falha, mas ela não desaparece. A esperança de Jó afunda, mas ela não se afoga. E por que isso acontece? Por que isso acontece com Jó? Porque o amor de Deus nunca tremeu por um segundo sequer. Porque o compromisso de Deus com Jó é mais forte que o compromisso de Jó com Deus. Porque a fidelidade que mantém o crente de pé não nasce do crente, nasce de Deus. Os tigres chegaram para Jó, mas Deus permaneceu. Eles rasgaram tudo que Jó tinha, mas não tocaram no que Jó era. Eles destruíram tudo ao redor de Jó, os tigres, mas os tigres não destruíram aquele que estava dentro de Jó. E aqui está a verdade mais profunda do nosso sermão. A verdade que cai aqui como luz numa noite longa. Você pode perder tudo, mas você não pode perder o amor de Deus. E se o amor dele não se perde, o seu também não se perderá. Você pode se ver em ruínas, mas ainda será amado. Você pode estar vazio, mas você não estará abandonado. Você pode tremer, mas você não será deixado para trás. Porque quando os tigres vierem, e acredite, eles vão vir. Eles vão vir. Talvez esses tigres te encontrem fraco, mas eles vão encontrar um Deus forte. Que eles te encontrem de mãos vazias, mas eles vão te encontrar nos braços do Senhor Todo-Poderoso. Que eles encontrem sua fé trêmula, mas encontrem em você a fidelidade de um Deus que é inabalável. Porque no final das contas, Jó nos ensina isso. A noite pode rugir, mas a graça de Deus ruge mais alto. E é esse sussurro que nos salva e que nos mantém de pé até o fim. Amém? Amém. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a Amém. sua Glória a vida Deus. nessa noite. Amém. O Glória a Senhor Deus. possa falar melhor no meu e no seu coração. Eu Aleluia, quero Jesus. orar antes da gente terminar. Senhor, eu te dou graça. Sim, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado. Que no meio da dor, Senhor, que no meio do sofrimento, que diante dos nossos vazios existenciais, mesmo que eu ainda consiga ouvir o rugido dos tigres, mas eu sirva o leão da tribo de Judá, aquele que está acima de todas as coisas. E assim como o Senhor conduziu a história de Jó, nós confiamos na certeza de que a nossa vida repousa na fé, na esperança, na certeza de que o Senhor está no controle, de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E no fim das contas, a verdade é essa, Senhor. É duvidoso que Deus possa exaltar um homem sem antes esmagar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a Glória a sua Deus. vida. Aleluia. Deixa eu só parar a gravação.
Amém. Passei um pouquinho do horário. Vocês me desculpem, mas foi bom. É bom demais falar da palavra de Deus. Eu quero agradecer aqui o John e a todos os irmãos pela paciência, que não deve ter sido fácil me escutar até aqui. Mas que o Senhor fale melhor. Eu me coloco à total disposição de vocês, né? Se quiserem marcar outras vezes, vai ser um prazer a gente se encontrar para falar da palavra de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. O professor ainda, ele foi visitar um Amém. familiar dele, né, professor? E ainda cedeu pra gente essa graça. E eu tô tentando respirar ainda, porque foi impactante. E aí, é só Deus pra abençoar a vida do senhor, pelo que o senhor proporcionou pra gente. Acredito que o pessoal aí, não sei como que tá o tempo, mas acredito que eles tenham muita coisa para falar pro senhor, mas e assim, eu tive o privilégio de ler o sermão dele. Se vocês quiserem aproveitar e pedir para ele, aí é com vocês. E com ele, mas é muito bom, muito bom. Pode mandar para eles. Eu não tenho aqui comigo, porque eu não estou em casa. Vocês devem ter escutado as crianças gritando aqui. Eu não estou em casa, eu estou fora da minha cidade. Eu não trouxe nem meu HD, estou só com o meu notebook aqui. Mas se vocês lerem o sermão, vocês vão perceber que eu praticamente recitei palavra por palavra do que está lá, porque eu escrevo todos os detalhes do sermão. Essa é uma prática minha que eventualmente vai virar livro, se Deus quiser. Então, eu pode compartilhar com eles, inclusive essa gravação, vocês vão receber. O slide tinha mais coisas, né? Mas eu vou mandar o slide também para vocês poderem. Eu sou bem tranquilo com isso daí, tá bom? Pessoal, acho que o Davi tá aí também, o Jonathan, o Rodrigo. Sempre citem o professor, sigam ele nas redes sociais, ele tem um seminário. Vocês viram o nível do seminário do homem, né? Então, assim, só Deus para. E vocês quiserem comentar alguma coisa sobre, a gente tem que liberar o nosso professor, que ele tá curtindo o familiar dele lá, foi visitar lá, e mesmo assim ele abriu essa glória pra gente. Mas que honra para Ótimo. nós, hein, João? Eu nasci para isso, moço. Aqui, lembra do filme 300? Lembra do narrador lá do Rei Leônidas, que ele fala assim: fazendo o que nasci para fazer, o que fomos treinados para fazer, eu acrescento, né, o que amo fazer. Mas é outro nível, hein, professor? O John tinha comentado sobre o Senhor, cara, é outro nível a exposição da palavra, dá a impressão que você é o próprio Jó citando. Eu fiquei aqui abismado, abismado. Até anotei coisas aqui que nem, na verdade, tudo tem que ser um arsenal. Eu sempre comento com o John que tudo que os mestres falam é um arsenal para a gente, né? Eu sempre, às vezes, a gente está trazendo uma exposição bíblica, uma escola dominical que eu amo, eu sempre cito o nome dos mestres, até do John, que é meu professor também, sabe? E ele citou você, rapaz, e você expressando que a mensagem, meu Deus do céu, parece que parece que você é o próprio Jó ali na história. A dor que você está sentindo ali, eu falei, meu Deus, que isso, cara? Que isso, cara? É Deus, não é Deus, cara. É bênção, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é fruto de dores. Esse sermão, ele foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que é nessas horas que vem as melhores mensagens, né? Nossa. Na dor, né? Como um neném, como um filho que nasce ali. O sermão todo de Jó, todo o livro, né? Eu preguei ele inteiro, eu tive a honra de pregar ele todo. E foi um momento doloroso. E se tornou um dos meus livros favoritos por causa disso. O professor, desculpa a pergunta, tu também fala sobre a parte que Deus fala com Jó? Sim, foi o Porque, livro inteiro. Preguei o livro inteiro. entendi. Todos os versículos foram explicados lá na igreja. Foram 1 ano e 9 meses. A gente pratica lectio contínua, são aquelas pregações sequenciais. Assim o pastor não corre aquele risco do mesmo, fala, pregou em cima de mim, não, porque ele já sabe, parei aqui, então já sabe que o próximo sermão começa aqui, né? Aí não corre aquele risco, o pastor pregou em cima de mim. Então, Só se eu não parei no indo, verso 3, semana que vem eu começo no verso 4, né? Então, deixa eu ver. Mas é perícope por perícope, não exatamente verso a verso, né? Obviamente que a gente tenta trabalhar ali algumas curiosidades do texto, mas é sermão, né? Não há se vocês estudarem os puritanos, eu estou dando aula no doutorado agora, aqui do nosso seminário, eu peguei a disciplina hermenêutica puritana.
Os meus tipos de sermão é bem parecido com os puritanos. O meu jeito de falar é bem parecido com eles. Eles tinham essa preocupação pastoral no seu sermão. Vocês perceberam que em nenhum momento eu falei a expressão em hebraico, eu pronunciei a palavra. Não que seja errado, tá? Eu faço às vezes. Porque eles tinham essa ênfase mais mais pastoral, exposição do texto. Vocês viram, eu expliquei o texto, mas usando a literatura, peguei termos literários, usei filosofia. Eles tinham essa pegada mais pastoral, eles deixavam muita coisa para sala de aula quando fosse necessário. Mas são métodos diferentes, né? Mas que eu sempre me achei diferentinho desde novinho, que eu prego desde novinho. Eu comecei a pregar na Assembleia com 12 anos. Então ali eu sempre fui mais devagarzão ali. Ah, mas louvado seja Deus por isso, né? Não é fácil, não, né? Muita oração. Eu não abro mão do meu tempo de oração. Tem que ter muita oração. Isso aí é fruto de oração, eu diria. Primeiro, de muita oração. Muita oração. Eu gosto de dar crédito a ele, o pastor Paulo Júnior. Ele foi uma grande influência para mim, né? Principalmente quando o assunto é oração, né? Então, eu acho que o cristão tem que orar bastante. Eu tento exercitar isso na minha vida, que é eu cresci numa igreja que tinha vigília de oração. Sabe o que é uma vigília de oração? O cara dobrar o joelho 11 horas da noite e levantar 6 horas da manhã. Então, a minha congregação que eu era membro era assim. Em toda primeira sexta-feira do mês, o pastor dobrava o joelho na sexta-feira, 11 da noite, e levantava às 6 da manhã. Claro que ele esticava as pernas de vez em quando, mas ficava ali, botava travesseiros, ele orava a madrugada inteira. Não tinha oportunidade, era só oração, até de manhã. E isso me marcou muito, e eu carrego isso hoje dentro do presbiterianismo, que são um povo que, no geral, não gosta de oração, né? No geral, não gosta de oração. E eu louvo a Deus por estar tendo essa oportunidade de estar alcançando tanta gente, né? Quando o John falou, eu fiquei até surpreso, porque se vocês me conhecerem mais, eu acredito que a gente vai ter outros encontros. Eu sou uma pessoa totalmente acessível. Eu vim aqui para o Rio de Janeiro plantar uma igreja, estou plantando. Não é verdade, uma igreja não. Tô visitando a minha família e começando um cultinho aqui em família, né? Em família. E por que não ganhar almas para Jesus a partir disso, né? A família se reúne, cultua, por que não ganhar almas para Cristo? Então, eu acho que esse sentimento de estar sempre querer fazendo algo para Deus deve fazer parte da vida do cristão, né? Eu acho que esse que deveria ser o norte de todos nós. Mas é isso, eu me coloco, inclusive, à disposição, tá? Quem me conhece sabe aí, sou totalmente aberto, não tem acessível. Vocês podem, ou João, passar o meu contato para eles. Sim, eu sou bem acessível. É um prazer estar aqui com vocês, de coração. Ô, professor, nós que agradecemos e com certeza vai ter mais vezes, sim. Nossa, muito obrigado mesmo. Desculpa a gente tomar o tempo do senhor, Nada que é isso. o senhor tá com a familiar do senhor aí, mas é só agradecer ao senhor, aos irmãos que estão aí também. Amanhã eles vão falar um monte de coisa para mim, eu repasso, senhor, coisas boas que eu tenho muita certeza disso. Assim que eu receber a aula gravada do Chrome, acredito que é só de manhã agora. Apesar que eu não durmo agora. Se hoje eu processar, eu já mando hoje ainda. O link do Drive é só. Beleza? Beleza, então Deus abençoe, professor. Amém. Muito Gente, obrigado, a Deus gente abençoe. vai estar orando pelo senhor também. Amém. É isso que eu peço. Orem por mim, pela minha família, minha esposa, minha filha, meu filho. Que é benção. Amém. Deus abençoe. Cara, é fora da casinha, hein, Michel? Meu Deus, que top, cara. Paz do céu. Homem é outro nível, né? Ah, tá desligado teu microfone, mano. Ô, Ah, cara, é outro nível, hein? Mano do céu, anotei tudo aqui, cara. Apesar que vai ficar gravado, ele falou, né? isso a gente vai recompartilhar no grupo depois, eu vou mandar o slide do